Bom, acho que a gente está online. Vamos ver se entra alguém para me falar se o som está bom. Fernando, tá conseguindo me ouvir? Escreve aí se o som tá legal. Nilson, André Luiz, Hudson, Roque, Fátima, Simone, Vera. Tem um monte de gente aí. Estão me ouvindo? Beatrice, que bom. Priscila, Fabiana. Alguém escreve aí se o som tá legal, se vocês estão conseguindo me ouvir. Aqui o problema é sempre o som, porque às vezes ele não entra. Muito bom, o Rock falou. Ótimo, então vamos começar. Oi, Fernanda! Nos falamos hoje de manhã e agora de novo. Boa noite, Beatrice. Hoje a gente se programou. Olá, Augusto! A gente se programou para falar sobre as expectativas sobre a constelação. Porque o cliente vem assim de expectativa. Bom, primeiro porque algumas pessoas falaram dos resultados que tiveram na constelação. Então ele vem com essa expectativa. Muitas pessoas nunca sequer viram uma constelação e nem sabem do que se trata. Então acha que é assim, é uma mágica que você vai fazer uma constelação e a sua vida vai mudar para sempre. E quem já fez constelação ou quem trabalha com constelação, estou vendo aqui Priscila, Mônica, tem algumas alunas minhas de constelação aqui que sabem que não é assim que funciona, né? A banda não toca muito assim. Mas tem a minha expectativa como facilitadora também, como consteladora. E é sobre isso que eu quero falar, principalmente com os alunos que estão aqui. Porque a gente faz uma constelação incrível. E a gente vê exatamente onde é que está o emaranhado. E a gente vê os representantes se emocionando. Quando a gente olha para a cadeira ali, a gente vê que o cliente também se emocionou. Só que quando a gente senta perto do cliente, ele faz uma pergunta que você entende que ele não conseguiu ver nada daquilo, que ele não entendeu nada daquilo que passou ali. E aí dá aquela frustração. Mas não fica frustrado. Não fica frustrada com isso. Boa noite, Neide. Que bom que você está aqui. Porque tem coisas que a gente não consegue alcançar. Sandrinha, o que é isso de não alcança? Eu só tenho capacidade de ver aquilo que eu conheço. Se eu não conheço, eu não consigo ver. Às vezes eu brinco, oi Ana, que bom que você chegou, ô Rosângela, que saudade, quanto tempo. Que fala a qualidade que você vê no fulano, fala o defeito que você vê no fulano, e no Beltrano, e no fulano, e a pessoa vai falando, vai falando. Eu falei, olha, sabe que até agora você não falou de nenhuma dessas pessoas? Você estava falando de você? Porque se eu consigo ver uma qualidade em alguém, é porque eu tenho essa qualidade. Talvez não tão desenvolvida quanto aquela pessoa. Mas se eu reconheço, é porque eu tenho. Se eu vejo aquele defeito, é porque eu também tenho. Pode ser que você já tenha em outra área, mas eu tenho. Então, às vezes a pessoa não vê porque aquilo é tão novo para ela que ela não consegue ver. E por isso que o Bert Hellinger dizia que a constelação às vezes demora até 3 anos para mostrar o efeito. 3 anos é muito tempo. Pois é, porque ele está falando só da constelação. E tem gente, eu, por exemplo,
Foi no ano 2000 que eu me formei em constelação. Já estou aqui com maioridade, né? Mas eu fiz 5 constelações a minha vida toda. Como assim? Eu já fiz mais de 30. Porque a constelação não é uma terapia, ela é uma ferramenta, ela é um método para você olhar para uma questão muito importante da sua vida e ver onde está o nó. E depois você vai trabalhar esse nó com uma série de outras ferramentas. Olha bem, constelação é uma coisa, olhar sistêmico é outra, procedimentos sistêmicos é outra coisa. Então, quando eu peço para você, coloca um papelzinho, um post-it nessa mão, um post-it nessa mão e sente. É um procedimento sistêmico, mas não é uma constelação. Quando eu faço, fecha o olho, vê isso, vê isso, vê isso, qual que você escolhe? É um procedimento sistêmico, eu estou verificando o teu campo, inclusive eu estou verificando o teu campo mental. Quando eu ponho ali a constelação com os bonequinhos ou com os representantes, eu estou em outro campo, eu estou no campo mórfico, eu estou no campo de informação da energia da tua família. Percebe? Há diferenças, por isso que a gente está fazendo um curso que é para dar clareza, porque tem um monte de facilitador que fez um monte de curso e que não está aplicando, ou que aplica e não consegue o resultado. Por que não consegue o resultado? Por que a expectativa dele não foi alcançada? Porque ele não sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele está fazendo tecnicamente, mas não sabe em que campo energético ele está trabalhando. E em que campo energético ele precisa trabalhar para alcançar o resultado que ele quer. Então, tem pessoas, eu tive uma aluna e eu a convidei. Oi, Juliana, que bom que você está aqui. Como é que está a Sofia? Juliana está com neném nova, como é que ela consegue chegar aqui? Estela, tudo bom? Que legal, Mônica. Constelação é muito reveladora, é verdade, Mônica, é muito reveladora. Oh, Giza, que saudade! Giza é amiga minha, uma incrível leitora de campo mórfico, de campo de registro acástico. Marca Giza aí que ela é 10 milhões. Então, o que acontece? Eu tive uma cliente que eu ia para São Paulo todos os meses para fazer constelação em grupo e ela marcava a constelação. Eu falei, mas querida, você constelou mês passado. Não, mas é outro tema. Aí, no 4º mês, eu falei, não vou mais constelar. Não, mas é outro tema. Eu falei, querida, vai fazer terapia. Constelação não é terapia. Ah, mas isso aqui. Eu falei, não, então você vai vir fazer o curso. O curso vai começar daqui a 3 semanas ou 4 semanas, eu sei lá quando é que o curso começava, você vai vir fazer. Ela era advogada, uma pessoa inteligentíssima, brilhante. E aí ela foi fazer o curso para entender que constelação não é terapia. Constelação é para desemaranhar os nós, onde você está preso na sua família de origem. É onde você está repetindo comportamentos herdados dos emaranhados familiares. É para você ver que comportamentos são aqueles que você termina com o namorado, arruma outro e é o mesmo. E aí arruma outro e é o mesmo. A mesma história se repete. Você monta uma empresa, a empresa quebra, você monta outra e quebra da mesma maneira, e você monta outra e quebra da mesma maneira. Peraí, que repetição é essa? É para você ver uma doença crônica, uma doença que todo mundo na família tem. Ai, Sandrinha, então eu vou ficar boa da diabetes. Não, meu amor, você não vai ficar boa da diabetes. Vai para o médico tratar o teu diabetes. Mas você vai entender por
que todos nessa família estão sofrendo desta doença e vai interromper esse ciclo para que os próximos não tenham o mesmo problema. Percebe? Então, às vezes, a gente tem uma expectativa equivocada. A gente não entende para que serve a constelação, porque tem resultados mágicos. Eu venho trabalhando, eu já fiz registro acástico, eu já fiz terapia, eu já fiz terapia corporal, eu já fiz um monte de coisa e nada resolveu. E aí eu faço uma constelação e resolve. Foi a constelação que resolveu? Não, ela desatou aquele nó. Mas todas as terapias que eu fiz antes é que ajudaram a chegar nesse ponto em que bastava soltar o nó. Mas se eu não fiz nada, só desatar o nó não vai fazer com que eu ande. Vai simplesmente me liberar para que eu possa ver e andar. Sabe aquelas pessoas que fazem a terapia ou fazem o coach e avançam, de repente parece que tinha um elástico que puxou ela para o mesmo lugar ou até para mais atrás ainda. E aí ela começa a trabalhar e ela faz. E quando está quase chegando lá, alguma coisa puxa ela para trás. Essa pessoa precisa de uma constelação. Porque o que está faltando é esse nó que está lá atrás, que está deixando ela presa. Percebe? Mas tem pessoas que nunca fizeram nada e vão fazer constelação. Não vai resolver. Nesse curso que começou tem 2 meses, né, de constelação, que é semipresencial, né, são 6 módulos online e 3 módulos presenciais. Tem algumas pessoas que não vão ser consteladores. Elas estão fazendo isso para quê? Para entenderem melhor. Porque às vezes você vê uma constelação, se você não frequenta muito, e se você não lê muito os livros sobre constelação, você não entende algumas frases, você não entende alguns mecanismos. Como é que é essa questão do equilíbrio entre o dar e o receber? Como é que é a questão do pertencimento? O que é uma compensação negativa? Quer dizer que se alguém me ofende, eu tenho que ofender aquela pessoa também? Isso não é errado? Isso não é ruim? Então a pessoa não entende. Quando ela faz um curso de formação, que para quem já é terapeuta, para quem já é coach, a pessoa vai sair dali trabalhando. Quem não vai sair dali trabalhando, vai sair dali se compreendendo melhor. Porque eu não posso liberar para o mercado facilitadores, consteladores que não se trabalharam. Então, todos os temas que a gente vai aprender, saúde, doença, relacionamento, trabalhos individuais, as ordens da ajuda, que isso é fundamental, vão ser trabalhados com esses consteladores, com esses futuros consteladores. E se você não vai ser consteladora, você vai fazer e vai se trabalhar em todos esses temas, que vai te dar uma visão de mundo muito diferente. O facilitador, ele tem a expectativa de que, se o cliente está ali e ele viu a constelação e a constelação foi até o final, mostrou exatamente a saída que o cliente também viu. Mas você viu porque você estudou. Você viu porque você já viu um monte de constelações. Você viu porque o seu pensamento já é um pensamento sistêmico. Mas às vezes o cliente ainda não tem esse pensamento sistêmico. O pensamento dele é muito linear. Quando eu estou fazendo aqui com o bonequinho, né? Eu pego a minha câmera, ponho aqui embaixo e a pessoa vê os bonequinhos se movimentando e tal. Eu vou explicando uma série de coisas. Hoje eu fiz uma constelação linda com uma pessoa que veio de Cuiabá. Foi uma constelação muito, muito, muito forte, né? E eu não convido
os filhos para assistirem às constelações dos pais. Mas nesse caso eu convidei a filha para assistir, né? Quando eu comecei a entender o movimento daquela mãe e as perdas daquela família, né? O pessoal que veio durante a guerra, durante a Segunda Guerra aqui para o país, né? E abortos nessa família, e um rapaz que morreu num acidente de carro ou de moto aos 18 anos, né? E que eu vi a dor dessa mãe, que desde essa época ela está aí, ela estava meio fora do ar. Uma mulher jovem, uma mulher de 58 anos, mas totalmente fora do ar. Ela falou, não, eu tomo remédio tal, remédio tal, remédio tal. Então ela estava lotada de psicotrópico. Então eu convidei a filha para entrar, né? E poder entender. E a filha já tinha se constelado umas 2 vezes, então ela pôde entender melhor, ela nunca tinha visto a constelação com os bonecos. E ela falou, nossa, eu entendi tanta coisa hoje. Porque, lógico, as constelações em grupo, elas são muito fortes, são muito poderosas, mas elas são mais rápidas. E nem sempre você coloca tudo, até para não expor a família e o cliente. E aqui a gente pôde fazer mais devagar, embora tenha durado 20 minutos, não é uma constelação enorme. Também são constelações rápidas, porque o essencial é simples, né? Mas foi muito libertador. Eu acho que foi mais libertador para a filha do que para a mãe, porque a mãe entendeu muito pouco. Ela entendeu muito pouco, mas essa filha, eu fiz ela falar as palavras de cura que cabia a ela, para ela se colocar no lugar. Eu falei, percebe, seu irmão se colocou no lugar do seu pai. Ele era o homem da família. E a mãe falou, ele era o homem da família mesmo, ele que cuidava de tudo e tal. Com 17, ele era menor. E ele se colocou porque a sua avó perdeu a mãe quando ela tinha 2 anos. Então, ela também não pôde receber a mãe, então ela não foi mãe da sua mãe, e a sua mãe precisava desesperadamente disso. E você está fazendo esse papel. Não é seu esse papel, entrega para sua avó. A minha avó morreu. Não faz mal, ela está no campo, ela existe, faz, entrega, vamos entregar. Então, são palavras que a gente, como constelador, fala, e que para a gente é tão natural, é tão simples. Mas para o cliente, não. Às vezes ele não consegue entender. Então, tenha essa delicadeza de esperar a compreensão do cliente. Sugira que o cliente leia alguma coisa sobre isso, que talvez clareie, talvez ele possa ver através de uma compreensão intelectual e mental. Ah, mas o trabalho é energético, ele tem que entender aqui. Sim, ele tem que entender aqui, ele tem que sentir aqui. Mas se não houver uma integração entre o pensar, o sentir e o agir, não vai trazer o resultado que a gente espera. O resultado vem dessa integração do espiritual e do físico. E no físico a gente tem um mental, um emocional e uma ação. Então, não adianta a gente criar expectativas irreais para o resultado. A constelação é incrível, é maravilhosa, é uma técnica que alcança onde nenhuma outra vai alcançar. Mas é necessário que você saiba o que você está fazendo, em que campo você está mexendo, em que outro campo o cliente precisa que você vá ou que você vai indicar alguém para ir. Eu não vou poder trabalhar com essa senhora porque ela não mora aqui no Rio. Ela veio exclusivamente para constelar hoje e semana que vem, eu não deixei constelar no mesmo dia, vai constelar uma questão de
de um inventário que já está há 17 anos e não desata, e já foi constelado 2 vezes. Eu falei, mas a sua mãe constelou? Não, mamãe não constelou, eu que constelei, mas você está nesse inventário? Não, quem está no inventário é a mamãe. Então, ela que tem que constelar. Se tinha esse campo cheio de mortos, é lógico que há um litígio entre os irmãos, porque uns se identificam com os mortos na guerra e o outro se identificam com os assassinos na guerra. Na guerra é assim, tem 2 lados brigando e todos pertencem à minha família. Não importa de que lado eu estava, na morte todos se igualam. Mas os que ficam vivos se identificam e olham para aqueles e não conseguem parar com esta briga aqui dentro. Então, a gente trabalhou muito essa questão do campo dos mortos. Eu fiz até uma pequena meditação com elas duas nesse campo dos mortos na guerra. Porque é isso que vai liberar o litígio desse processo. Esse litígio entre os irmãos. E não são poucos. Foram 18 filhos. E são 12 ainda vivos. Então, é assim... Não pensa que vou fazer uma constelação e vou mudar a minha vida. Vou fazer uma constelação e o meu cliente vai mudar da água para o vinho. Não crie essa expectativa. Pode até acontecer. E eu já vi acontecer um montão de vezes. Mas não vai ser sempre. Bom, deixa eu olhar aqui que a gente já está com 22 minutos. Eu quero ver se tem perguntas. Paulo César, Mércia. Oi, Tereza Lordeiro, minha linda cinesiologista maravilhosa, consteladora. Fátima, aluna, Paulo Lúcio, amigo de faculdade, doutor Paulo Lúcio, grande ginecologista e obstetra. Mônica, que bom que você gosta das explicações. Pode botar aqui, gente. Dúvida, o que vocês querem saber mais a respeito desse tema? Oi, Gisa, você também mora no meu coração. Sofia, tá bem? Que ótimo, turno do pai, né? Legal. Assim você pode assistir a tua live. Mônica, a constelação é muito reveladora, te impactou muito, impacta. Para mim também foi assim impactante mesmo. Eu não consigo subir mais do que isso. Tem 29 comentários, mas eu não consigo ler todos. Oi, Mércia. Gente, coloca aí dúvida, Priscila, doutora Sandra, então podemos falar que a constelação vai trazer a consciência do que pode ser mudado para melhorar a vida. Oi, Tereza. Tereza é consteladora, uma das primeiras aqui no Brasil. E uma das primeiras também na cinesiologia, representante do 3-1 Concepts. Né, o conceito de 3 em 1 aqui no Brasil é a Tereza que representa. Quem quiser aprender mais sobre isso, marca a Tereza aí, Tereza Cristina Lordello. Sim, Priscila, a constelação... Cecília! A Cecília também trabalha com cinese e com um monte de outras coisas. Cecília é muito boa. Quando a gente olha para o campo da constelação, o que a gente vai olhar? Estou falando de constelação familiar sistêmica do Bert Hellinger. Onde está o nó daquela situação? Hoje em dia, né, Priscila, você tem visto lá no curso que eu coloco 2 pessoas. Muito raramente eu coloco uma terceira pessoa. Ah, Sandrinha, mas teve uma constelação lá que você botou 5 pessoas. Sim, porque eu não estava constelando, eu estava fazendo um diagnóstico. Eu botei a minha aluna e o marido dela que tinha morrido há 40 dias. Para ver como é que eles estavam. E depois eu botei os 3 filhos deles, para ver como é que os filhos estavam em relação
essa morte tão recente desse pai. Então, não foi uma constelação com um tema, vamos ver isso ou aquilo, não. Foi uma constelação, peraí, como é que está esse sistema com essa morte, com esse luto, com essa dor, com essa perda? Mas, normalmente, eu coloco duas pessoas. Uma para representar o problema e outra representando o cliente. Uma para representar o que o cliente quer e outra para representar o cliente. Uma para representar a obstrução, o bloqueio, e outra para representar o cliente. Só. E daí em diante a gente vai vendo o que mais precisa ser incluído, se é que vai precisar incluir alguma outra coisa. E a gente vai ver onde é que está emaranhado. O foco é aonde? Na causa. Existem outros tipos de constelações onde a gente vai focar na solução. E existem outros tipos de constelação onde a gente sequer coloca o tema, como na constelação reconstrutiva, que a gente vai simplesmente olhar para o campo integral do cliente. A gente coloca o cliente e os 4 elementos. Então, hoje em dia, as constelações foram crescendo. Existe a constelação fluvial, que tem várias dinâmicas diferenciadas, da gente colocar os vários níveis de solução, da gente colocar os 7 níveis de amor. E na constelação fluvial não tem sequer uma interpretação. Simplesmente a água move os bonequinhos e move os campos. Quem criou isso foi o Juan. E o Juan mora no México. Ele é venezuelano, mora no México e provavelmente vai estar com a gente aqui em novembro. Deixa eu ver o que mais que o pessoal perguntou. Gostou do cabelo, Cecília? Que bom, fiz hoje, lavei porque estava imundo. Rosinei. Boa noite, sou hipnoterapeuta, amo o que faço. Meus clientes todos falam do meu trabalho porque vidas se transformam. Quando você falou tudo fluindo, de repente, sou puxada para trás. Eu não entendo o que acontece. Deixa eu ver, Fátima. Oi, Fátima, que bom te ver. Sempre é bom te ver novamente. Oi, que bom, Tereza. Heloísa, Pedro Camargo. Pedro Camargo é um neurocientista daqueles bons. E Heloísa é da quadrulidade, uma tremenda terapeuta. Oi, Evelyn. Seguinte, Rosinei, desculpe. Eu estou falando assim, você faz um processo de coach ou um processo terapêutico com o cliente e o cliente vai progredindo na vida, vai progredindo em direção àquilo que ele quer alcançar. E, de repente, ele retorna. É como se ele fizesse uma regressão na própria vida. Não estou falando uma regressão de memória, né? Deixa eu arrumar um exemplo. Eu quero montar uma loja. E aí eu vejo o lugar onde eu vou montar a loja, eu faço os orçamentos todos, eu vejo qual vai ser o nome da loja, eu começo a ver como é que eu faço para abrir essa loja, para ver o CGC dessa loja, para não sei o quê, começo a ver os parceiros e não sei o quê e tal, e de repente alguém da minha família fica doente, eu não tenho mais energia, ou eu não tenho mais dinheiro, e eu volto para o ponto inicial e não consigo fazer. Ou eu quero um namorado, eu quero casar, eu quero ter filhos. E aí eu só arrumo porcaria. Aí estou fazendo um coach, estou fazendo uma terapia, e aí conheço um cara legal e está tudo indo muito bem, e a gente já está com planos, não sei o quê. De repente ele volta para a antiga namorada. Ou de repente eu sou transferida e eu tenho que ir para uma outra cidade e ele não vai me acompanhar. Então tem coisas que fogem ao controle da própria pessoa e que acontecem.
repetidas vezes, porque provavelmente ela tem um emaranhado lá atrás. Eu também trabalho com hipnoterapia, eu trabalho com hipnoterapia regressiva sistêmica, né? Quem me conhece sabe que o meu trabalho se chama Vínculos da Alma. Então, eu trabalho com as técnicas de constelação familiar a nível de herança genética, de herança sistêmica horizontal, aquilo que eu herdei da minha família e que eu estou numa compensação, tentando consertar, tentando colocar no lugar, né? Tem essa consciência da família que tenta harmonizar tudo, e eu estou emaranhada com a minha família, por amor eu estou olhando para trás, tentando compensar algum desequilíbrio do passado, mas algumas vezes eu tenho emaranhados espirituais. Eu estou presa em algum arquétipo, que alguns dizem eu estou presa em alguma vida passada. Lógico que eu não nasci nessa família à toa. Eu escolhi a dedo quais eram as lições que a minha alma escolheu aprender nessa encarnação. Só que, às vezes, liberar só isso, sem liberar os meus antepassados, não vai funcionar. Às vezes, liberar os meus antepassados e não fazer o aprendizado que a alma veio fazer, também não vai funcionar. Mas como essa live é sobre as expectativas do cliente quando procura a constelação, ou do cliente, ou do próprio terapeuta quando faz uma constelação, eu não falei de hipnoterapia e não falei de vida passada. O que eu falei é que quando o paciente está indo bem num processo terapêutico, seja ele qual for, pode ser inclusive uma terapia freudiana, pode ser uma terapia corporal, pode ser uma terapia junguiana, e que parece que tudo estava indo bem e de repente ela tem um retrocesso. Pode ser que ela esteja fazendo um coach e tenha um retrocesso. Procura na história familiar. Seus familiares perderam tudo e por isso você está perdendo tudo? Seus familiares não tiveram sucesso no amor? O seu pai ou a sua mãe teve um grande amor antes que não deu certo? Aí vai depender do tema que você está falando. Me diz aí se eu te respondi ou não. A Teresa está falando que vai e volta a transmissão. Eu não sei se isso está para todo mundo. Quem tiver com a transmissão assim, dá um refresh, que provavelmente é da internet que está fraca. Oi, Evelyn, que bom que você gostou do cabelo, obrigada. A Fátima está falando o seguinte: eu tenho uma amiga que foi abandonada no altar 2 vezes. Gente, isso é normal? Uma vez, vamos falar, mulher azarada, né? Ser abandonada não tá, por que o cara não avisou antes? Mas 2 vezes? Tem que constelar, gente. Oi, Camila, obrigada, você também. Como é que você tá? E o bebê? A Camila tá grávida. A Priscila falou que a transmissão lá tá legal, então deve ser lá de São Lourenço, né, Tereza? Como é que é a internet aí em São Lourenço? Eu tenho que visitar você. Cecília também falou que tá bom. Então, em Teresópolis também está boa a transmissão. Aqui no Rio também espero que esteja. Então, oi, Juan, tudo bom? Juan está vindo de Argentina. Muy bem-vindo. Gente, percebam isso. Existem muitas técnicas hoje. Muitas técnicas que podem ser associadas. Acabou de entrar aqui a Camila, que é outra maravilhosa que trabalha com mulheres, com o empoderamento das mulheres, que é leitora de registros akáshicos. Entrou a Fátima Corga, que é uma
terapeuta junguiana maravilhosa, trabalha com mesa, foi minha aluna de constelação, foi minha aluna de hipnoterapia. Então, assim, tem muita gente fazendo trabalhos incríveis. Já falei da Tereza, já falei da Giza. Então, tem muita gente aqui que faz trabalhos incríveis. Tem muitos consteladores maravilhosos pelo Brasil inteiro. Se você quiser fazer comigo, eu vou ficar muito feliz, porque eu faço aqui pela internet e é uma delícia e a gente se diverte muito e a gente tem resultados muito bons. Mas não pensa que vai salvar a tua vida, que vai mudar a tua vida uma constelação. É uma ferramenta a mais que a gente tem. Todo mundo que está aqui, que trabalha com constelação, né? Cecília trabalha, Cecília Mota, que está aqui, se vocês quiserem marcar. Trabalha com constelação, ela trabalha com Theta Healing, ela trabalha com Body Talk, ela tem um espaço incrível lá em Teresópolis, ela trabalha com... E cada dia, você acha que ela parou? Não, ela é pior do que eu. Né? O pessoal, Sandra, você vai fazer curso? Eu estou indo semana que vem lá para Curitiba fazer um curso com o Guilhermo, né? De constelação estrutural. Sandra, pelo amor de Deus, você vai fazer outro curso? Vou, não dá para a gente parar. A gente tem que crescer, a gente tem que evoluir, a gente tem que acrescentar novas ferramentas, a gente tem que aprofundar as nossas ferramentas. Se eu trabalho com constelação, eu vou fazer uma outra especialização dentro da constelação. Ai, mas você não é professora? Sou professora. Mas eu aprendo todos os dias, eu aprendo com os meus alunos, eu aprendo com os meus clientes e eu aprendo com outros professores. É assim que a gente cresce, nessa troca constante, que às vezes eu dou e eu sou grande, e às vezes eu recebo porque eu sou pequena. Né? Na hora que eu estou dando, eu estou grande. Mas tem uma hora que eu diminuo, eu chego para trás para receber um pouquinho mais. Porque senão eu me esvazio se eu só dou. Eu não posso ser a pessoa mais inteligente da mesa. Porque senão eu não vou aprender nada, eu não vou trocar nada. Então eu tenho que trocar para uma mesa em que tenham pessoas que saibam muito mais do que eu, para eu poder receber. E aí eu me preencho de novo e eu posso voltar a dar. É assim que funciona a ordem. Eu sou muito grata por vocês estarem aqui. Exatamente, Cecília, não é uma coisa só, né? A gente tem que estar sempre crescendo, acrescentando, incorporando. E o mais importante, gente, saber ter clareza do que faz, para poder integrar. Não dá para misturar. Eu sempre falo para as alunas, você mistura, né? Constelação familiar com terapia de vida passada. Não, eu não misturo. Eu integro. Eu não misturo nada. Misturar é café com leite. Isso é uma mistura. E se o leite estiver azedo, estragou o café, o leite, o melzinho que você botou, a canela, estragou tudo, joga fora. Não tem conserto se você mistura as coisas. Técnicas não são para serem misturadas, mas elas podem ser integradas. Aí é que é importante a clareza. Eu estou trabalhando no campo horizontal, no campo mórfico, e estou usando as técnicas da constelação. E se aparece alguma coisa na vertical, eu mudo a abordagem, eu vou usar outras técnicas, porque essas não vão funcionar lá. São outras leis, outras técnicas, outras dinâmicas. Eu volto para o horizontal, termino aquilo que é no horizontal, eu não posso deixar as duas abertas. Como é que vai ficar o campo desse cliente? Eu tenho que ter início, meio e fim em cada técnica. Eu tenho que saber onde eu estou caminhando.
E na hora que eu sento com o meu cliente, eu já não estou no campo da constelação, eu estou no campo da consciência daquele cliente. E eu vou ter que trabalhar com um outro conhecimento. Eu vou trabalhar com uma neurolinguística, eu vou trabalhar com uma hipnose ericksoniana, eu vou trabalhar com alguma coisa que aumente a consciência dele. Percebe? É importante eu ter muitas ferramentas, mas é importante que eu saiba exatamente quando eu vou usar cada uma. Tá? Então, semana que vem a gente vai continuar falando sobre esse assunto da clareza dentro das constelações. E aí, quando for, eu acho que é dia 18, deixa eu olhar aqui, eu vou dar um curso, eu passei para o Fábio as datas, porque eu vou estar viajando, dia 18. Eu vou dar um curso sobre neurociência aplicada à constelação, que muita gente não conhece isso. Muita gente ainda precisa aprender sobre isso. Então, eu vou dar um curso, vão ser 3 aulas, vocês vão se inscrever, não vai ser aqui, vai ser através do webinário, vai ser só para as pessoas que estão inscritas, mas vai ser completamente gratuito, você só precisa se inscrever. Logo, logo, essa semana, a gente vai abrir as inscrições para, principalmente, os consteladores entenderem como integrar a neurociência à constelação. O que é importante o constelador saber de neurociência, ok? E quem não for constelador e tiver interesse, eu vou falar de neurociência em geral, você pode se inscrever e participar. Mas quarta-feira que vem, eu estarei aqui, de novo, falando de constelação para vocês. Eu não me lembro qual foi o tema, o Fábio me colocou uns temas aí que eu achei super interessantes e eu vou deixar escrito aqui para vocês. Oi, Roque, Shanti, gratidão para você também. Que bom que foi esclarecedor, Camila. Olá, Mônica, obrigada. Você também, que é maravilhosa. Então, pessoal, já estamos aqui com 45 minutos. Eu prometi que ia ser só meia hora, mas eu acabo me empolgando e falando demais. Quem chegou atrasado, daqui a pouco tem um replay aí, podem assistir de novo. Até, queridas, um bom feriado amanhã. Para quem é de feriado, eu vou trabalhar. O bom de trabalhar por internet é isso, né? Que a gente acaba trabalhando, inclusive, nos feriados. Então, Rosinei, entendeu o que eu falei? Qualquer dúvida, escreve aqui que eu respondo para você depois, ou escreve no privado que eu passo o WhatsApp para você. Juju, beijo, beijo na Sofia. Tchau.